de Deus. Desde quando nós iniciamos esse estudo de batalha espiritual, nós estamos lendo em Efésios 6, 12. Quem trouxe a Bíblia pode acompanhar. E diz a palavra do Senhor assim: porque a nossa luta, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse capítulo 6, no verso 10 em diante, fala das forças que regem, que agem no mundo. E nas aulas passadas eu falei sobre, e eles habitam nas regiões celestes, são os demônios que agem para nos destruir. Então nós temos que estar atento a esses estudos para a gente aprender quem são os nossos adversários. E dentro de vários assuntos que já foi falado aqui, hoje nós vamos falar sobre prisões espirituais. Nós vamos aprender um pouco o que são prisões espirituais. Será que crente, a pessoa que está nos caminhos do Senhor, ele tem prisão espiritual? De repente, em alguma área, irmãos, nós precisamos ser curados. Então, o que são prisões? Bom, primeiro vamos ver o que é prisão. Prisão é a privação da liberdade. Aquilo que a pessoa que está lá dentro de uma cadeia, ele está privado da liberdade. Ele não tem como sair. Para ele sair tem que ter alguém que vai salvar ele daquela prisão, né? E as prisões espirituais das quais nós vamos estar falando é a privação da plena liberdade que Cristo nos oferece. E essa situação, ela aprisiona tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma e até o espírito. E tem muitos que às vezes eles recebem até, eles chegam até a receber essa libertação, ou até saem da prisão, mas eles não conseguem às vezes ficar fora. Acostumou tanto ser prisioneiro, acostumou tanto a viver em cárcere. Isso acontece muito às vezes. Você pega um passarinho que está muito tempo na gaiola, né? Depois você tira ele para fora, ele não quer voar, ele quer ficar na gaiola, né? Às vezes ocorre também com mulher, que às vezes é casada com um homem que bate, e ela tem a oportunidade de ser livre, mas ela acaba acostumando, ela quer apanhar, ela volta. Às vezes pessoas, ela é escravizada de alguma forma, mas ela acostumou a ser escravizada. E isso não é diferente na parte de prisões espirituais. Então, Jesus ele narra, irmãos, muito interessante a gente entender que ela é bíblica, essas prisões espirituais. Jesus ele narra uma história que ela está registrada, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ela está registrada em Lucas 13:16. Então, Jesus ele fala do episódio de uma mulher. E essa mulher, ele fala que há 18 anos ela era cativa. Satanás, ela estava aprisionada por Satanás, sabe? Ele falando. Então, ela tinha essa privação da liberdade plena que Cristo poderia dar para ela. Então, ela tanto era presa no corpo. Quem já leu essa história, esse episódio, lembra que ela era encurvada. Quem que já leu essa história aqui na Bíblia? Essa mulher, ela era encurvada. Há 18 anos, ela tinha uma vida terrível. Ela só andava olhando para o chão. E Jesus fala que era o espírito que tinha encurvado ela. Então, esse espírito,
tinha uma vida de liberdade. E também ela era presa no espírito, porque um demônio estava montado nela. Embora ela ia à igreja, a Bíblia fala que ela ia à sinagoga, que é a nossa igreja no caso, todo sábado, ela ia a todos os cultos, ela estava lá, até que Jesus marcou o encontro com ela lá. E aonde Jesus chega, não tem demônio, não tem curvatura, não tem prisão. Jesus chegou, Jesus então libertou. Ele diz: essa filha de Abraão, ele libertou ela, ele tirou ela dessa prisão, e ela quis ser liberta, ela quis sair dessa prisão espiritual. Então, muitas pessoas estão em cárceres. Essas prisões, elas vieram, irmão, com a degradação humana. Foi com isso? A degradação humana, ela aconteceu lá quando entrou o pecado no mundo, quando Adão e Eva pecaram. Então entrou a degradação humana. E a degradação humana é tudo que escraviza o homem e o faz perder seus valores. Deus não criou o homem para ser preso, Deus não criou o homem para ser escravo, mas para ser livre. Então, ao longo do percurso da história universal, os seres humanos se depararam com pessoas boas e pessoas más, e com pessoas libertas e com pessoas aprisionadas. Então, é muito interessante nós sabermos que existem vários tipos, irmãos, de prisões. Existem prisões emocionais. Tem tantas pessoas presas com doenças, pessoas que têm problemas seríssimos de depressão. É uma doença psíquica, emocional. É uma doença que, a princípio, ela é apenas uma doença psíquica, emocional. Mas como a pessoa ela vai perdendo a sua força, ela vai deixando de querer viver, então o diabo aproveita a fraqueza dela. E ela passa a ser uma doença da alma, uma doença do corpo e também do espírito. Outra prisão é a síndrome do pânico. Síndrome do pânico, já o nome fala, né? Pânico. A pessoa tem muito medo de tudo, não tem o que ela não tenha medo. E Jesus fala assim, que Jesus, bota fora todo medo. Então só Jesus pode nos livrar das prisões que existem. E outra coisa, desde que o diabo foi expulso do céu e veio para a terra como invasor, ele tem lançado prisões sobre a vida do ser humano. E essas prisões, muitas, tem sido ele que tem segurado, a ponto de, às vezes, uma pessoa com depressão, ela se matar. A pessoa, dificilmente você vê uma pessoa no estágio tão avançado de depressão que ela não queira morrer. Quem já teve depressão sabe que a pessoa deseja se matar. Ela deseja. Parece que ela se matando acaba a dor, acaba o problema. Mas não é verdade. E existe também outros tipos de prisões. Por exemplo, tem muitas pessoas que eles têm transtornos. Existem pessoas com transtornos psíquicos, irmãos, que é terrível. O esquizofrênico, a pessoa que tem problema, o borderline, narcisista, isso é transtorno. São prisões. O narcisista, irmão, ele é tão preso, o diabo consegue aprisionar ele dentro da sua vaidade, que não tem ninguém melhor e mais bonito do que ele. Então é um tipo de prisão muito, muito, muito grande. E nós sabemos que, se nós aprendermos sobre que isso é uma prisão e não uma doença pura e simplesmente,
Nós podemos ajudar essas pessoas através da oração, através da palavra. Então é muito importante nós sabermos que, por exemplo, a pessoa que tem trauma, tem pessoas que têm muito trauma, e esses traumas, irmãos, eles também são prisões. Às vezes a pessoa ela cresce aprisionada por um trauma lá na infância. Se não tiver alguém para ajudar, isso aí vai trazer transtorno para a vida dele. A gente pega pessoas que é crente, que é cristão, que tem traumas, e esses traumas não têm sido bênção na vida da pessoa. Esse tempo eu estava ainda numa igreja chamada Vinho Novo, vou falar o nome, e eu não vou falar o nome da pessoa. Eu fiz um trabalho de libertação e cura interior com essa mulher, e o problema dela, o trauma que ela tinha aos 7 anos, o Senhor me mostrou ela, o pai pegando ela, arrastando ela com uma bonequinha na mão. O pai pegou aquela boneca e rasgou, e ainda bateu nela para ela não brincar. Para nós parece uma coisa simples, mas foi um trauma que ela levou até a vida adulta. Qual que era o trauma? Ela não comprava boneca para as filhas dela. Ela não conseguia dar boneca para as filhas brincar. Isso era uma prisão que ela tinha. E as filhas doidas para ter uma boneca. As filhas foram ter boneca já depois de adolescente, quando ela foi tratada e curada. Então os traumas, eles são prisões, aonde nós precisamos entender que a pessoa que tem precisa ser tratada, precisa ser curada. Tem pessoas que têm trauma tão profundo que esses traumas, eles prejudicam até o relacionamento. Por exemplo, do homem e da mulher, prejudica. E tem outros tipos de prisões, amados. Prisões essas que têm prejudicado muito, muito. Principalmente a quem serve Jesus. Tem muitas pessoas que servem a Cristo, aceitou Ele como o único e suficiente Salvador, mas não conseguiu ser liberto. Por exemplo, do jogo, vou falar alguns tipos de prisões terríveis. O jogo é devastador, ilusório, sedutor, e há quem perde tudo por conta desse mal, dessa prisão. Perde família, perde emprego, perde até a própria vida. Isso é uma prisão terrível. Existe o álcool, que é outra prisão, é outro vício que destrói famílias, destrói a vida dessa pessoa, destrói vidas. Esse vício é considerado moderno, porém mortal. Quantos jovens, quantos adolescentes têm entrado, têm enveredado nesses vícios, né? A gente vê muitos adolescentes que estão enveredados no álcool, e isso destrói muitas vidas. É um tipo de prisão que, se a pessoa não tiver Cristo, se a pessoa não tiver força de vontade, não vai conseguir, não vai, não larga. Às vezes tem pessoas que até conseguem largar, mas à medida que vai caminhando com Cristo, ela volta a estaca zero. É o que eu disse, é o passarinho que estava na gaiola e não quis voltar para a gaiola novamente. Tem pessoas que voltam. Fumo. Quem é viciado em fumo? Eu trabalhei com uma pessoa numa igreja. Ela já tinha sido ungida e ela não conseguia largar o cigarro. Ela não conseguia. Até que um dia ela tomou uma decisão e disse: hoje eu não fumo mais. Então, Cristo colocou essa decisão dentro dela, mas ela teve que dar o passo de não querer. Ela teve que dar o passo e dizer: eu saio hoje de dentro desse cárcere, eu hoje vou ser livre, eu hoje não quero mais voltar para essa prisão, para essa cadeia. E ela nunca mais, ela voltou. Existe uma outra prisão que, irmãos, tem sido assim, o povo gosta, é chamado de pornografia. Como isso tem
tem sido uma prisão terrível. Porém, a sociedade moderna, que perdeu já os valores do que é certo, do que é errado, considera normal. E não é. Não é mesmo. Porque é algo que desagrada a Deus. Então, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que foge do princípio bíblico, desagrada a Deus e é prisão. E todos os outros tipos de drogas, como maconha, cocaína e etc., atinge toda e qualquer idade e é considerada um problema de saúde pública no Brasil. Chegou num ponto que álcool, fumo, droga tornou-se um problema de saúde pública no Brasil, já que provoca problema psicológico e neurológico. Então, veja que além de ser um problema físico, porque atinge o nosso físico, além de atingir a mente, porque tem pessoas que mexem com droga ou qualquer outro tipo de vício que acaba ficando até com problemas neurológicos. E aí também ela acaba matando. Tem pessoas que se drogam e acabam ficando pinel da cabeça, psicológico. E por fim, a morte, irmãos. Então são prisões que quem não tiver Jesus vai morrer. E vou dizer para vocês, tem tantas pessoas presas aí fora no mundo. Eu não digo na cadeia, mas pessoas presas no álcool, na prostituição, presas nas drogas, presas na macumba, presas em coisas que desagradam a Deus. E nós precisamos aprender como ajudar, como fazer para mudar a história dessa humanidade perdida. E eu digo para você que a solução é Cristo, só Ele. Em 1 Pedro, quem quiser acompanhar, 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 21, diz a palavra assim, 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 21, e diz a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento. A Bíblia lá que nós lemos, na armadura de Deus, fala que nós devemos usar o que? O capacete da salvação. Lá no capacete da salvação está o Senhor cinge, guarda a nossa mente. Eu disse num estudo que eu dei aqui que o lugar mais perigoso é a mente. Se a gente, Deus fala assim, de tudo que você tem, guarda a mente e o coração. Então nós temos que cingir o nosso entendimento, sermos sóbrios. O que é ser sóbrio? É você estar atento. Você não pode estar bêbado, né? Você tem que estar lúcido, vendo o que está acontecendo, observando, vigiando e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, então se você é filho da obediência, é filho de Deus, é óbvio que você não vai querer praticar essas prisões, você não vai querer estar preso nessas coisas que vai te afastar do Senhor. Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Quer dizer, antes de Cristo, nós éramos ignorantes, nós não tínhamos esse entendimento que você está tendo agora. Antes de Cristo não, mas no momento que você conhece Jesus, você passa a aprender mais e mais, então você não é mais ignorante. Aí o Senhor vai te cobrar. E ele diz mais: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Jesus te chamou, tornai-vos santos também, vós
vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está, sede santos, porque eu sou santo. Olha só, interessante, Jesus fala que nós precisamos ser santos, porque Ele é. Então, se nós levamos o nome, que é nome sobre todo nome, Jesus, então nós temos que ter a atitude que Ele nos manda ter, ser santo. E Ele continua aqui, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós aceitamos Jesus. Então durante o tempo nós estamos aqui, porque nós aqui estamos de passagem. Vocês sabem que nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra não é nossa. Nós não somos aqui. Nós somos lá do céu. Então, como peregrino que nós somos, nós devemos nos portar, né, conforme o Senhor nos manda, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fôssemos comprados ou resgatados, né, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Quer dizer, ninguém comprou a nossa salvação com ouro e prata, não. A nossa salvação teve um preço, mas pelo precioso sangue de Jesus, né? Como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, Jesus, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tremendo, né, irmãos? Nós temos aqui uma resposta tremenda. Como Deus nos quer, como Deus quer que seja o nosso comportamento. Deus, Ele não deixou a prisão para nós. Deus, Ele não quer que nós sejamos como aquela mulher que está encurvada lá. O Senhor não nos quer encurvado. O Senhor nos quer ereto, de pé, olhando para o alto, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. É assim que Deus nos quer. Lá em Colossenses 3, Ele fala assim, porém, que você foi salvo, então olha para o alto, porque é de lá que vem as coisas para você. É de lá que vem tudo para nós. Então nós precisamos entender que o diabo, o inimigo das nossas almas, a Bíblia fala assim, que o filho do diabo, cheio de toda malícia, inimigo de toda malícia, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então ele é nosso inimigo. Ele vai perturbar aquele que está no caminho do Senhor até ele conseguir. Aí se ele conseguir, porque às vezes a pessoa fala assim, mas um pouquinho de pornografia não faz mal. Mas se eu pegar isso aqui, a pastora não está vendo, não tem problema. O diabo, ele é assim, astucioso. Um pouquinho não faz mal, quando vê, a pessoa já enveredou pelos caminhos maus. Então, por isso, nós precisamos estar sóbrio, como a palavra disse, e vigilante. Outro tipo de prisões terríveis, irmãos, é o que o mundo está por aí afora buscando. E às vezes você vê cristão buscando as coisas lá fora, as prisões que estão lá fora, enquanto ele estava livre com Cristo Jesus. Olha só a prisão da heresias. Quem já ouviu falar de heresia aqui? O que é heresia? Vamos lá, o que é heresias? Heresias é todo ensinamento que distorce o padrão que Deus revelou em sua palavra. Todo padrão, tudo que Deus revelou, se acrescentar um Y, acrescentar uma vírgula, um ponto, um X, o que for, você está fora. Então tudo que distorce. Tem pessoas que dizem
assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, todos os caminhos não levam a Deus. Se as pessoas aceitarem que todo caminho leva a Deus, ele é um herético. Ele está praticando a heresia. Ele não está praticando a palavra de Deus. Então a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser rejeitados. Mateus 22, 29 diz assim: erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, Jesus diz: erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, prisão. Aquele que começa a falar coisas que não estão dentro do padrão da Bíblia, ele é uma pessoa que pratica heresias. Guardo esses nomes. Seitas, outro tipo de prisão. Seita, irmãos. O que é uma seita? Seita é todo grupo religioso ou ideologia que pega ou segue aquele que prega heresias. Então, olha aqui. Heresia é o que distorce, não é, irmãos? Aí vem o cara, a pessoa que segue esse tipo de ensinamento e forma então uma seita. Então tudo que distorce, né, aquele grupo que pega e segue o que o herético fez, então só se torna uma seita. Eu não vou ler, mas quem quiser anotar, está 2 Timóteo 4, de 3 a 4. A própria Bíblia nos alerta que devemos nos manter firmes, tomarmos cuidados com falsos mestres. Temos que ser inteligentes. Não podemos dizer que uma mensagem é verdadeira só porque foi dita por uma pessoa que se expressa bem ou que tem uma faculdade, mas nós temos que ter a inteligência de saber que tudo que ela falar tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tinha na Bíblia um povo chamado Bereano, um povo de Bereia. Quando eles assistiam o culto, quando o pregador terminava, ele pegava e ia conferir se o que ele disse ali na frente estava de acordo com a palavra. Então nós precisamos aprender a ser bereano, né, irmãos? Conferir se quem está aqui na frente está falando coisas sérias. Por isso eu passo para vocês, aqui os versos bíblicos para vocês irem conferindo. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz e ele faz sinais sobrenaturais. Toda a escritura, irmãos, eu já passo para vocês o verso. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então, nós precisamos entender que a palavra ela é completa, né, irmãos? Ela é completa. Então está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Está esta palavra onde fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Se ela é divinamente inspirada e eu vou distorcer algo que está escrito nela, então eu tenho que ser um herético mesmo. Porque como eu estou distorcendo algo que foi inspirado por Deus ainda, nós não podemos fazer isso. A Bíblia é um padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia é suficiente para mostrar o que é uma seita. Deus jamais trará nova revelação que contrarie o que ele já expôs na sua palavra. Quem quiser anotar, Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que valendo o que vos tenho pregado, seja anátema. Sabe o que significa a palavra anátema?
seja maldito. O próprio Deus falando. Se um anjo vir no céu e falar, ó, isso aqui está errado, peraí que eu vou pregar outra coisa. O Senhor disse que se o anjo vir e você der ouvido, você será anátema, mas será maldito. Então nós temos que ter essa preocupação. Está lá em Gálatas 1:8. Então as seitas e as heresias, irmãos, elas caminham juntas. E está muito perigoso. A Bíblia diz: cuidado para não ser tragado pelas doutrinas de Satanás. Efésios 4:14, quem está anotando Efésios 4:14, diz que sejamos como menino, agitados de um lado para o outro, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro, viu? Então tem muita gente que consegue levar pessoas ao erro. Se a pessoa for a cabecinha de bichola, não der atenção naquilo que está na Bíblia. Por isso a importância, eu falo que é muito importante nós participarmos desses cultos de quarta-feira, que é só ensino. Eu falo que é importante a gente estar alicerçado na palavra, para que ninguém nos engane, para que ninguém chegue pregando coisas que são heresias, que estão fora do padrão da Bíblia. Jesus advertiu que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas e falsos cristos. Interessante isso, né? Falsos profetas e falsos cristos. Está registrado em Mateus 13:22. Então, as seitas sempre aumentam ou omitem a respeito da verdade. E a Bíblia diz assim: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ótimo, fechou. A Bíblia fala assim, ó: julgai tudo. Como é que você vai julgar? Está em 1 Tessalonicenses 5:21. Nós vamos julgar o quê? Se a atitude do fulano, se a minha atitude está correta, se a minha atitude está de acordo com a palavra do Senhor, se o que eu estou ensinando agora está de acordo com a palavra do Senhor. Isso é julgar. Aí se tiver, aí eu vou reter ela no meu coração, porque o que é bom a gente tem que reter. Amém? Então nós precisamos entender que é muito importante nós aprendermos que heresias e seitas, elas estão caminhando junto para destruição mesmo. Continuando, religiosidade, outro tipo de prisão, e eu acho que é uma das piores hoje, porque tem muita gente dentro da igreja religioso. Ele não pratica o que a Bíblia manda. Às vezes ele está no altar, às vezes ele está fazendo a obra, mas ele é só um religioso. Então nós vamos entender o que é um religioso, o que é um verdadeiro adorador. O que é religião? Religião é religar novamente. Então a religiosidade é o indivíduo que possui disposição para refletir sobre aspectos religiosos. A religião tem erguido dentro das igrejas, mas muitas vezes não tem adorado a Deus. Tem se erguido muitas religiões. Você vê se a gente for olhar tanta igreja, cada nome, né? Se levantou tantas igrejas, mas e adoradores? Que tanto tem, será? A religiosidade leva a pessoa a criar determinada regra e padrões de santidade. Porém, no reino de Deus, as coisas não funcionam assim. Não funciona mesmo. Voltando à mulher encurvada, o que acontecia? Jesus, ele foi lá para curar a mulher, não foi? E aí, o que o povo falou? Olha, não é lícito, porque era dia de sábado, que ele estava lá,
porém Jesus, mas eu gostava, né? Eu gosto do que Jesus falava, né? Hipócritas, Jesus falou bem assim: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber? Por que motivo não deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Não é? Viu? Os religiosos reclamando. Isso acontece às vezes dentro da igreja. Os pastores resolvem fazer aí uns eventos. Os religiosos levantam e falam: mas a igreja não tem muito dízimo, a igreja não tem condição, sabe? Os religiosos, eles se levantam para ir contra aquilo que quem sabe fazer faz. Então os religiosos são esses. Eles atrapalham muito. Acerca dos religiosos, Jesus foi bem claro ao chamá-los de hipócrita, ou seja, atores, mentirosos, pregam uma coisa e vive outra. Deus é totalmente contra a religiosidade. Deus é totalmente contra. Deus, ele não se agrada, porque ele sabe. Deus, ele sabe que o cara está dizendo assim: ó, eu sou o cara. Um dia Jesus falou assim, que tinha o publicano lá e o outro, não lembro quem era, que estava orando. Aí de repente o sacerdote começou a bater a mão no peito e dizer: eu oro tantas vezes, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre coitado. Aí o Senhor perguntou: qual desse verdadeiramente o Senhor recebeu a oração? Daquele que se humilhou. Mas o outro era religioso. O outro só queria bater no peito que ele fazia, que ele deixava de fazer em praça pública. Ele queria que as pessoas vissem que ele fazia. Esse é o papel do religioso. Ele quer que todos saibam que ele faz. Aí o Senhor fala assim: eu não aceito o culto de religioso, é só liturgia. E eu também não tenho prazer na sua oferta. Deus se desvia do religioso, porque ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que o Senhor quer. Deus, então, ele abomina aquele que está dentro da igreja, que é o lobo vestido de cordeiro. Ele está ali para acusar, para apontar dedo, para dizer que você não sabe fazer. É para isso que serve o religioso, por isso que ele é perigoso. É muito perigoso dentro da igreja. E eu disse no começo assim, que hoje tem muitos, né? Tem muitos assim, falando que faz, eu sou melhor, eu faço, eu aconteço, né? Enquanto que Deus não está nem aí para ele. Deus está aí para aquele que tem um coração contrito, para aquele que é realmente humilde. Para esse Deus, então, se curva. Para esse Deus, olha. E o outro tipo de prisão, irmãos, é legalismo. O que é legalismo? É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regra torna o indivíduo merecedor do favor e salvação divina. O legalista, ele acha que porque ele já aceitou Jesus, ele já está salvo. Eu aceitei Jesus, ele tem que me dar tudo. Não, eu aceitei Jesus, ele tem que me dar. Se ele não me der, eu vou ter que sacar com ele, que daí tem muitas religiões aí, eu brigo com Deus, né? Mas não é por aí. Você aceitou Jesus e pela misericórdia dele, ele vai te dar. O legalista põe as regras acima de Deus. Jesus condenou esses pensamentos, irmão. Está em Gálatas 4, 8 e 9. Porque o legalismo, ele destrói. Ele é o contrário de ser gracioso, amável, acolhedor.
O legalista, ele quer ser acolhido. O legalista, ele quer ser amado. O legalista, ele quer ser que a gente veja nele graça. Olha como que é terrível, né? O legalista. Então, é muito importante nós sabermos que a Bíblia nos adverte contra esse tipo. Tudo isso que eu estou falando, religiosidade, irmão, seita, heresia, legalismo, são prisões espirituais. Pessoas que estão presas dentro de algum cárcere, mas que não querem sair. Tem muitos que não querem sair. Tem pessoas que são religiosos, mas não querem deixar, porque é agradável ele ser assim. Tem pessoa que é legalista, mas ele não quer deixar, ele quer ser visto. Tem pessoas que ele está dentro de uma seita, cometendo heresias, mas ele está satisfeito, porque esse é o pensamento dele, é o jeito dele. E essas prisões, só Jesus, irmãos, só Jesus pode tirar. Essas correntes que prende, só Jesus pode quebrar. Só Jesus. A Bíblia fala que ele veio para libertar os cativos de Satanás, quebrar os grilhões, tirar as correntes, arrebentar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Esse só Jesus pode fazer. Nós não podemos. Só ele. Então nós precisamos saber que Jesus, ele quer que nós estejamos protegidos contra legalismo, heresias, religiosidade. E para quem está anotando, 1 João 4, de 1 a 3, fala sobre a exortação sobre essas pessoas. Então, nós precisamos buscar em Deus a sua soberania, porque Ele nos deixou o registro de uma solução para todo esse tipo de prisões. É a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a nossa arma, é a nossa bússola, é a nossa solução. A nossa solução, irmãos. Então nós precisamos ter um relacionamento vertical. O que é ter um relacionamento vertical? Nós precisamos ter um relacionamento vertical com Deus. Horizontal e vertical. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus assim, vertical, para saber que Jesus já quebrou todas essas prisões, já abriu essas portas. Nós precisamos sair. É necessário uma revisão do nosso relacionamento com Deus. Então nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Então nós precisamos fazer uma revisão. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Quais são as prisões que estão nos impedindo de termos um relacionamento real com Deus? O que será? Que prisões são essas que não estão deixando que eu verdadeiramente seja um adorador? Então é muito importante nós termos esse alinhamento com Deus, esse relacionamento vertical com Ele, em nome de Jesus. E para isso nós precisamos entender que nós precisamos fazer uma reengenharia esse relacionamento, tá? E quem entendeu? Alguém entendeu? Quer alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? Entenderam tudo? Então vocês entenderam o que é prisão. Eu ia continuar, mas como nós temos um compromisso daqui a pouco, eu vou parar aqui, tá? Na próxima quarta-feira, eu vou estar concluindo com reengenharia da alma, é só uma conclusão, e vou entrar já com intercessão e oração. Vocês saberem, aprendeu tudo isso. Como é que eu combato? Através da oração. E que oração? Intercessória. Porque tem diferença na oração de adoração e a oração de intercessão. Então nós vamos estar também trazendo esse assunto para que